Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à inauguração da sede de campanha da candidatura de Pedro Duarte à presidência da Câmara Municipal do Porto. É com grande entusiasmo que abrimos este espaço ao coração da cidade. Esta é uma casa de portas abertas a todos os portuenses. Aqui vamos pensar o Porto com ambição, debater ideias com liberdade e construir juntos soluções concretas para o futuro da cidade. Muito obrigada pela vossa presença neste momento simbólico e mobilizador. Para darmos início à cerimónia com a assinatura do acordo político para a cidade do Porto, convidamos ao palco os representantes dos 3 partidos e a porta-voz do movimento cívico que formalizam hoje o seu compromisso com uma coligação para o futuro do Porto. O presidente da Comissão Política Conselhia do PPD-PSD, Dr. Alberto Machado. O coordenador do Núcleo Territorial do Porto da Iniciativa Liberal, Dr. Hugo Beirão Rodrigues. O presidente da Comissão Política Conselhia do CDS-PP, Dr. César Navio. A porta-voz do Movimento de Cidadãos Independentes do Porto, doutora Marta Massada. Este acordo é o reflexo de uma visão política partilhada, sólida, responsável e voltada para o bem comum. Assenta no princípio de que a cidade do Porto merece estabilidade, ambição e compromisso. Esta coligação acredita numa cidade onde todas as pessoas tenham oportunidade de prosperar e viver com dignidade, com equilíbrio entre desenvolvimento económico, coesão social e cultura viva. O Porto que projetamos é um Porto com futuro. Este é um projeto cívico, amplo, aberto à diversidade de ideias e à participação ativa dos portuenses, porque acreditamos que só com uma plataforma alargada, com união e diálogo, é que podemos fazer o melhor pelo Porto. Convidamos agora a tomar a palavra a doutora Marta Massada, médica ortopedista e porta-voz do Movimento de Cidadãos Independentes do Porto. Excelentíssimo Sr. Dr. Pedro Duarte, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto,
Excelentíssimo Presidente da Comissão Política, Conselheiro do PPD-PSD, Dr. Alberto Machado. Excelentíssimo Coordenador do Núcleo Territorial do Porto da Iniciativa Liberal, Dr. Hugo Beirão Rodrigues. Excelentíssimo Presidente da Comissão Política, Conselheiro do CDS-PP, Dr. César Navio. Estimados portuenses, demais personalidades. Os independentes do Porto apoiam com convicção a candidatura do Dr. Pedro Duarte à Câmara Municipal do Porto. Nós somos um movimento cívico que nasce, como diz no nosso manifesto, da certeza que ninguém é mais ou menos portuense. Nasce daquilo que é a natureza desta cidade, da sua forma genuína, da sua forma insubmissa e da sua forma essencialmente livre de ser. Somos mais de 700 cidadãos a esta data, que vivem não só mas a cidade e que sabem que a cidade precisa de líderes que conheçam bem a sua alma. E Pedro Duarte conhece-a e a expressa com clareza e com a coragem que nos caracteriza este apelo à renovação. Por isto e por mais, apoiamos esta candidatura porque vemos nesta coligação uma oportunidade real de pensar o Porto com ambição. Esta ambição sem perder aquilo que é essencial, que é a ligação às pessoas. Queremos continuar nós a ser uma voz isenta, uma voz ativa e uma voz próxima que ajuda a construir o Porto do futuro, sem esquecer aquilo que é o Porto do presente. Vemos nesta coligação o Porto que não se resigna e o Porto livre. Afinal de tudo, o Porto que somos nós. Muito obrigada. Segue-se a intervenção do Dr. César Navio, Presidente da Comissão Política Conselheira do CDS-PP. Caro Dr. Pedro Duarte, ilustre candidato à Câmara Municipal do Porto, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Porto, Professor Sebastião Feio de Azevedo, excelentíssimas Senhoras Vereadoras, Catarina Araújo e Mariana Macedo, excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Ramal, Dra. Patrícia Carrapazote, caros parceiros da coligação do Partido Social Democrático, da Iniciativa Liberal e do Movimento de Candidatos de Cidadãos Independentes do Porto, representados por Alberto Machado, Hugo Beirão Rodrigues e Marta Massada. Excelentíssimos senhores e senhoras, é com sentido de responsabilidade e orgulho que hoje assinamos este compromisso pela cidade do Porto. O CDS-PP está neste projeto por convicção, porque acreditamos que esta coligação representa mais do que um mero entendimento literal. Representa uma visão partilhada de futuro, uma estratégia sólida para continuar a fazer do Porto uma cidade de referência. O CDS tem história no Porto, uma história de proximidade com as pessoas, de exigência na gestão pública, de compromisso sério com a cidade. Fomos parte ativa e responsável em várias fases da governação da cidade, com contributos concretos nas mais diversas áreas. Estivemos sempre onde era preciso, com soluções, com trabalho, com lealdade e com resultados. Apoiamos e colaboramos com a governação do Dr. Rui Moreira e fizemos parte de um caminho que devolveu ambição, cultura, dinamismo e reconhecimento internacional ao Porto. E é com esse legado em mente que agora nos juntamos a este novo ciclo liderado por Pedro Duarte, em coligação com o PSD, Iniciativa Liberal e o Movimento dos Cidadãos Independentes pelo Porto. Juntos queremos continuar a servir a cidade com visão, energia, compromisso e com futuro. Queremos garantir continuidade, mas também imprimir ambição renovada. Continuar a servir o Porto com a mesma seriedade e dedicação de sempre, mas com novas soluções para novos desafios. E entre outras medidas estão já identificadas 3 prioridades claras: mobilidade, segurança e habitação. Na mobilidade queremos um Porto com transportes modernos, sustentáveis e centrados nas pessoas, onde o tempo de cada cidadão seja respeitado. Na segurança, temos de devolver a tranquilidade e condições dignas às forças de autoridade e aos portuenses. E na habitação, lutaremos por um Porto onde jovens, famílias e idosos possam viver com dignidade, sem serem afastados da sua cidade por falta de respostas. Pedro Duarte, o CDS está contigo, não por conveniência, mas por convicção, porque acreditamos no teu projeto e porque, como diz o teu lema, em que acreditamos profundamente, o Porto somos nós. E nós significa todos. Todos querem trabalhar, servir e construir com responsabilidade. O CDS cá estará, como sempre esteve, para construir, para servir e para vencer em nome do futuro do Porto. Muito obrigado.
Convidamos agora ao palco o Dr. Hugo Beirão Rodrigues, coordenador do Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal. Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro Duarte. Boa tarde aos meus parceiros nesta plataforma, nesta candidatura, Marta Massada, Alberto Machado, César Navio. Espero que seja um momento, no início de um bom processo eleitoral e que estejamos um dia destes, não muito longe, a festejar aqui aquilo que nós pretendemos. Pedro Duarte, é com enorme convicção e motivação que nos associamos a esta candidatura alargada e abrangente. Uma candidatura liderada pelo Pedro Duarte, que resulta num projeto em que depositamos total confiança e que terá um contributo decisivo da Iniciativa Liberal. Uma plataforma assente em 4 pilares fundamentais: democracia, liberdade, meritocracia e justiça. Mas queremos e desejamos muito que seja uma candidatura que se transforme num executivo. Um executivo que impulsione e potencie a cidade do Porto com uma visão liberal, no conceito de vanguarda que a caracteriza, com foco na qualidade de vida dos seus cidadãos e que projeta um futuro com elos geracionais, com sustentabilidade social e económica, sempre consolidados nos pilares da sua história. Queremos que o Porto seja conhecido pela excelência das suas escolas, das suas universidades, pela capacidade de criar e de inovar, pela capacidade de acolher quem quiser cá investir ou simplesmente viver. Porque o Porto tem que ser uma cidade liderada pelo exemplo, onde o processo económico, a inovação tecnológica e a coesão social caminham de mãos dadas, garantindo um futuro próspero para as próximas gerações. E hoje estamos aqui envolvidos e comprometidos neste projeto, porque o Pedro Duarte assim o ambicionou e a Iniciativa Liberal também assim o desejou. Porque nós somos o Porto somos nós. E permitam-me, bora Pedro, bora Porto. E para encerrar este momento político, ouviremos o Dr. Alberto Machado, Presidente da Comissão Política Conselhia do PPD-PSD. Então, muito boa tarde a todos. Uma vez que sou o último deste ponto de intervenção, vou deixar os cumprimentos protocolares nas palavras dos que me antecederam, para poupar um pouco de tempo, e cumprimentava, em primeiro lugar, todos os militantes do PSD aqui presentes, todos os militantes do CDS, todos os militantes da Iniciativa Liberal e todos os cidadãos portuenses do Porto que quiseram hoje estar aqui connosco, neste momento que é simbólico, mas que é muito importante neste arranque de candidatura. Aqueles que, não tendo filiação partidária, se quiseram juntar ao movimento de independente e que também cá estão hoje, são de extraordinária importância, porque, independentemente dos partidos, esta é uma candidatura das pessoas, uma candidatura dos portuenses e para os portuenses. Cumprimentava também todos os autarcas que estão aqui, e são muitos, das freguesias, do município, e que estão cá hoje, também mostrando o seu apoio ao Pedro e a esta candidatura que agora arranca. Há cerca de 3 anos atrás, o PSD projetou a concretização de um objetivo a apresentar agora em 2025. Um projeto abrangente para o Porto, dentro naturalmente do seu espectro político, do centro-direita moderado, que fosse inclusivo e que fosse agregador. Um projeto para o Porto de futuro, capaz de projetar a cidade para a 4ª década deste século. Um projeto humanista e personalista. Um projeto capaz de colocar como prioridades a justiça social, a solidariedade e que fosse um indutor contínuo do elevador social. Um projeto no qual os cidadãos do Porto estivessem em primeiro lugar. Hoje concretizamos esse objetivo. Um município, uma freguesia e um país não são obras acabadas. Há sempre muito a fazer, a resolver e a inovar. Ser autarca da própria terra é ao mesmo tempo um desafio difícil, como também é um orgulho enorme.
E o PSD tem muito orgulho no seu legado na cidade do Porto. Seja pelas contas certas que deixamos à cidade em 2013, depois de ter conseguido praticamente limpar a dívida colossal que o Partido Socialista nos deixou em 2001, seja pela revolução social que introduzimos com a reabilitação dos bairros sociais do Porto, que estavam degradados, desumanizados, indignos, e que eu vi com os meus olhos, e muitos de vocês também sei que viram com os vossos olhos, a reabilitação que nós introduzimos nesses bairros e a humanidade que nós introduzimos na nossa cidade. Seja também pela aposta que foram feita na reabilitação das escolas e na educação como exemplo de responsabilidade do município. Mais recentemente, já com este Executivo, o PSD foi o garante da estabilidade política através de um acordo de governação da cidade do Porto, onde foi possível a redução do IRS pago pelos portuenses, o reforço das competências e dos orçamentos das juntas de freguesia ou o aumento do número de creches na cidade, só a título de exemplo. Hoje começamos um novo episódio na nossa vida coletiva. Temos de apresentar à cidade uma plataforma alargada de partidos, base essencial do regime democrático em que vivemos, e de pessoas sem qualquer filiação partidária que se propõem trabalhar em prol de todos. Cabe ao Pedro Duarte encabeçar e liderar esse projeto. O Pedro é o homem certo para o fazer, não só pela sua vasta experiência política. Ele já foi tudo, desde membro de uma Assembleia de Freguesia desta cidade até Ministro de Portugal. E no seu percurso académico também conseguido com excelência. E também pela experiência de trabalho no setor privado. Também tem qualidades pessoais capazes de liderar, de criar pontes e de criar consensos. E a prova daquilo que assinamos hoje aqui é também aquilo que foi a capacidade que ele teve de nos juntar neste projeto. O Pedro tem todas as condições para ser o Presidente de Câmara que o Porto precisa. É um homem de ideias, de projetos, de soluções e de consensos. Um Presidente capaz de fazer e capaz de colocar o Porto na liderança não só da nossa área metropolitana, como de toda a região norte. Estou certo que o projeto liderado pelo Pedro Duarte sairá vencedor e irá estar ao serviço dos portuenses. O Porto somos nós, os que aqui estão e os que estão lá fora. E é com todos que iremos vencer e continuar a construir o Porto de que todos tantos gostamos. Pedro, vai em frente, tens aqui a tua gente. Obrigado. Este é também um momento para apresentar os rostos que estarão na linha da frente do trabalho de proximidade com as comunidades. A cidade vive nas freguesias e os candidatos que agora apresentamos são expressão do compromisso desta coligação com uma governação próxima, eficaz e justa. Um a um, é com muito entusiasmo que apresentamos os nossos candidatos às juntas de freguesia do Concelho do Porto. Pela União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, chama ao palco Cláudia Bravo. Empresária de 42 anos, é autarca nesta União de Freguesias com responsabilidade pelos pelouros da cultura e do lazer. Reconhecida pelo seu trabalho próximo da comunidade, é voluntária em diversas causas nacionais e internacionais. Acredita numa freguesia que valoriza as suas tradições e mobiliza os cidadãos para um envolvimento ativo na vida local. Pela freguesia do Bonfim, chama ao palco João Luís Ferreira. Advogado de 34 anos, com um percurso de forte ligação ao associativismo e ao desporto. Integra o executivo da Freguesia do Bonfim, liderando os pelouros da educação e da cidadania. É presença ativa em escolas, IPSS e instituições culturais, onde defende uma freguesia próxima, solidária e aberta ao futuro.
Pela freguesia de Campanhã, chama ao palco Pedro Mendes. Com 51 anos, é gestor e consultor na área do turismo e dos eventos. Traz uma visão inovadora, construída a partir de anos de experiência na valorização dos territórios. É membro da Assembleia de Freguesia de Campanhã, onde promove projetos com impacto na identidade e no desenvolvimento local. Pela União de Freguesias de Sudofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, chama ao palco João Pedro Videira. Engenheiro de 31 anos, empresário e antigo líder estudantil, foi presidente da FAP e do Conselho Nacional de Juventude. Tem um percurso reconhecido em causas públicas, habitação, sustentabilidade e inovação. Natural desta União de Freguesias, conhece a sua realidade e está preparado para servir com dedicação e visão estratégica. Pela União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Macerelos, chama ao palco Pedro Tasquehaber. Jornalista, empresário e atleta federado. Tem 46 anos e um percurso ligado ao Serviço Público de Mídia, onde lidera a Comissão de Trabalhadores da RTP, com fortes raízes nesta freguesia. Alia conhecimento, compromisso cívico e a experiência de gestão a uma paixão genuína pelo território e pelas suas gentes. Pela freguesia de Ramalde, chama ao palco Patrícia Rapazote. Bioquímica e farmacêutica, com 47 anos, é presidente da Junta de Ramalde desde 2021. Tem um longo percurso autárquico e um compromisso com o serviço público feito com rigor, ética e proximidade. Com a experiência na Câmara Municipal e em instituições culturais e sociais, lidera com sensibilidade e estratégia uma freguesia em transformação. Por fim, apesar de estar ausente por motivos profissionais, o candidato pela Junta de Freguesia de Paranhos é Miguel Seabra, engenheiro agrónomo. Com 59 anos, exerce atualmente funções de gestão bancária. É o atual presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, função que desempenha com visão e inovação. E para encerrar esta cerimónia, convidamos agora a subir ao palco o cabeça de lista da coligação O Porto Somos Nós e candidato à presidência da Câmara Municipal do Porto, Dr. Pedro Duarte. Obrigado a todos. Muito obrigado por cá terem vindo. Em primeiro lugar, tenho que deixar esta nota de sincero agradecimento. Pedir-vos desculpa pelas condições atmosféricas não serem as mais adequadas, mas eu estava aqui sentado a pensar, se isto hoje está assim, imaginem como vai ser na noite das eleições autárquicas. Quando aqui estivermos todos e muitos mais a festejar uma grande vitória para a cidade do Porto. É isso que vai acontecer. Cumprimento todos os presentes, perdoem-me que não cite ninguém em particular, vou abrir uma exceção, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, tenho que
acho que é credor deste registro. Agradeço muito a sua presença. Senhoras vereadoras, naturalmente também, autarcas em geral, portuenses, no fundo, muito obrigado a todos. Hoje, de facto, é um dia especial nesta candidatura. É especial porque abrimos este espaço e é um espaço que se quer verdadeiramente aberto à cidade, aos portuenses. É um dia especial porque apresentamos os nossos candidatos às 7 freguesias e uniões de freguesias da cidade. Isso é para nós importante, não porque estamos a cumprir uma formalidade, mas porque, de facto, nós acreditamos que as juntas de freguesia têm um papel muito importante no nosso projeto autárquico. Esta é uma candidatura de proximidade. Nós temos sempre dito, e vamos dizer até o último minuto, de proximidade, estarmos juntos com os portuenses. É por isso que a coligação se chama O Porto Somos Nós. O Porto somos todos nós. Somos os portuenses. Esta cidade é feita de coisas maravilhosas, nós sabemos. Tem um valor imaterial gigantesco. Mas aquilo que realmente é mais importante, mais relevante para todos nós, o que faz esta cidade, são de facto as suas pessoas. E é por isso que neste princípio do Porto sermos nós e de termos uma candidatura de proximidade que as juntas de freguesia têm muita importância. Nós queremos valorizar o papel das freguesias precisamente por serem a primeira linha de proximidade junto das populações. E temos a sorte, o mérito, eu diria, de podermos apresentar uma equipa ou um conjunto de equipas que vão ser lideradas por pessoas de excelência e de qualidade. Para nós o critério foi esse, na opção pelas nossas candidaturas. Gente, com certeza que tem ainda a juventude para ter energia suficiente para liderar as diferentes freguesias, mas que ao mesmo tempo é gente que tem também a maturidade, a experiência de vida suficiente para, quer do ponto de vista autárquico, quer na sua vida profissional, privada e de outra natureza, cívica, associativa, poderem desempenhar bem as suas funções nas diferentes freguesias desta cidade. É, portanto, com orgulho e com honra que aqui apresentamos estas candidaturas, na certeza de que esta vai ser uma equipa absolutamente liderante perante as transformações que a cidade carece. Mas este é também um dia especial hoje aqui, porque de facto celebramos a assinatura de um acordo que a mim em particular muito me sensibiliza. A decisão de me candidatar à Câmara Municipal foi uma decisão muito individual, como todos compreenderão. Eu tive o privilégio de poder, de facto, decidir dessa maneira. Por um conjunto de circunstâncias que não vem ao caso, mas o percurso da minha vida leva-me a que hoje eu tenha a disponibilidade para, não dependendo da política, não dependendo de ninguém, poder livremente escolher, optar por me poder dedicar à minha cidade, tentando devolver à minha cidade, retribuir junto à minha cidade aquilo que essa cidade tanto me tem dado. Como todas as pessoas, eu tenho certamente defeitos e qualidades, mas tenho a certeza que as minhas qualidades têm duas origens. Uma é a minha família, particularmente aquilo que aprendi com os bons exemplos da minha família. E outra tem a ver com aquilo que a minha cidade me ensinou. Os valores, a identidade do Porto é que me tornaram mais forte para enfrentar os desafios da vida. Este granito, este clima, esta vaga, eu diria, que percorre as praças, as ruelas, as ruas, as avenidas, os recantos desta cidade, é de facto este contexto único que me fez ou que me inspirou para eu poder na vida ir tendo algum sucesso. E portanto é com esta razão e com esse propósito em primeiro lugar de querer retribuir à minha cidade aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui ganhando com a minha cidade, que eu me apresento aqui hoje. Mas apresento esta candidatura com uma ideia muito clara desde o início. É que isto não faz sentido se for um projeto individual. Eu não me olho ao espelho e digo eu quero ser Presidente da Câmara do Porto e isso chega. Claro que não. É com certeza uma condição necessária, mas está muito longe de ser suficiente. Aquilo que pode fazer de mim um bom Presidente de Câmara é, de facto, eu ser mobilizador da cidade. E para isso eu assumi desde o início que esta candidatura tinha que ser uma plataforma
se quiserem, um movimento, uma frente cívica agregadora do que de melhor tem esta cidade. E isso hoje concretiza-se aqui. Concretiza-se porque temos partidos que são relevantes na história da cidade, no presente da cidade e que certamente serão no futuro da cidade, como é o PSD, como é a Iniciativa Liberal, como é o CDS, mas junta também um conjunto muito diversificado de cidadãos que, não tendo filiação partidária e não querendo ter filiação partidária por opção própria, não querem estar vinculados a qualquer partido, apesar disso, não se importam de emprestar o seu sentido cívico para se associarem a esta candidatura, tentando lutar por um Porto melhor. Isso deixa-me particularmente sensibilizado, que são pessoas que de facto não querem ter uma intervenção partidária, normalmente não têm uma intervenção política, por opção, que nós respeitamos certamente, mas que neste momento histórico, nesta cidade, estão de facto aqui a querer dar a cara e de uma forma muito intensa, eu diria. Nós tínhamos feito, aqui com o meu diretor de campanha e amigo Francisco Ramos, tínhamos delineado um objetivo que era assim uma espécie também de uma miragem. Vamos tentar, até ao dia da assinatura, termos 500 cidadãos independentes a assinar o manifesto que, entretanto, foi criado por este movimento. E 500 era, de facto, um número extraordinariamente ambicioso. Para quem conhece a cidade e conhece movimentos antigos, sabe que é assim. A verdade é que hoje estamos a assinar e já ultrapassamos largamente os 700, não é? E a toda a hora está a aumentar, felizmente. Portanto, há de facto um movimento na cidade, um movimento que em certo sentido é silencioso, no sentido pelo menos de não querer ser ruidoso, não andar atrás de notoriedade, mas que é um movimento muito genuíno de adesão a esta candidatura e que eu não tenho dúvidas vai fazer com que nós possamos, semana após semana, até ao dia das eleições, possamos crescer nesta candidatura e principalmente naquilo que é mais importante, depois da eleição, vamos legitimados para liderar a Câmara Municipal do Porto, legitimados pelo apoio dos partidos, que é imprescindível e essencial, mas também legitimados por uma vaga dentro desta cidade que aderiu a este movimento, que nos vai a todos, no fim do dia, levar à conclusão de que demos um contributo positivo para o futuro do Porto. Esta é uma ideia importante que eu queria deixar claro. Isto é muito mais do que uma coligação. É uma verdadeira, eu diria, uma verdadeira parceria com a cidade, que agrega 3 partidos democráticos, mas que vai muito mais longe do que isso. Temos connosco, de facto, centenas de portuenses, já hoje sem filiação partidária, mas que se juntam por acreditarem num futuro melhor para o nosso Porto. Nós temos um propósito de construir com todos um programa ambicioso, com visão estratégica para a cidade. Preparem-se, porque eu não sou candidato para gerir a cidade. Eu sou candidato para gerir a cidade e para projetar o futuro da cidade com muita visão e com muita ambição. A seu tempo apresentaremos o nosso programa eleitoral, com esta mesma visão, que vai evidentemente tocar em muitas áreas. Algumas já aqui foram ditas e bem por quem me antecedeu. A área da segurança, sabem que é uma prioridade para nós. A área da mobilidade, do trânsito, é uma outra prioridade. Vamos olhar para as questões sociais, designadamente da habitação, mas não só na nossa cidade, de forma muito intensa também. Vamos colocar a cultura no primeiro lugar também daquilo que vai ser o topo da pirâmide de todo um projeto para a cidade. Não vamos usar a cultura porque fica bem, para ter uma espécie de flor na lapela. Vamos usar a cultura porque de facto acreditamos que a cultura é a base que vai sustentar todo um projeto político. A nossa identidade enquanto cidade vem da nossa cultura. Aquilo que de melhor podemos projetar para deixar às gerações seguintes é a nossa cultura. E é aquilo que fica e perdura ao longo do tempo. E, portanto, vai ser esse também um primeiro eixo que nós vamos colocar no nosso programa eleitoral. Mas vamos certamente também olhar muito para aquilo que é a realidade da nossa cidade. Vamos querer cuidar
dos mais idosos nesta cidade, com políticas ativas. Com políticas ativas para o envelhecimento, para combater a solidão que infelizmente vai alastrando pelas nossas ruas da cidade. E vamos ter políticas também para os mais novos, porque uma cidade faz certamente a valorizar os mais idosos, mas a própria dinâmica precisa de juventude. E nós temos aqui de criar oportunidades. Vamos apostar muito em políticas económicas viradas para a inovação, para o valor acrescentado que podem trazer para a cidade, para a partir daí podermos proporcionar melhores empregos, mais bem remunerados, para dessa forma serem mais competitivos, para atrairmos jovens e para retermos os nossos jovens e não terem de encontrar fora da cidade e principalmente fora do país outras oportunidades que aqui hoje não encontram. E vamos ter tempo para apresentar medidas concretas para cada uma destas áreas. Mas hoje, permitam-me que me limite a concretizar um pouco mais uma área em concreto. Porque é, de facto, a primeira das prioridades. A nossa prioridade é a segurança. Porque nós precisamos de liberdade e precisamos de tranquilidade para construirmos uma cidade com qualidade de vida. Se não tivermos essa tranquilidade, essa segurança, nós nunca vamos conseguir viver a cidade, viver na cidade, pelo menos de forma plena. A segurança é a base do bem-estar. E nós não podemos ter medo, eu não vou ter medo de impor políticas mais musculadas sempre que for necessário. Contem comigo para esse efeito. Eu serei o primeiro guardião da segurança dos portuenses. Não vou fugir às minhas responsabilidades. E eu conheço as competências legais. Eu bem sei que não é ao nível do município que se organiza a política de segurança nacional, que se comanda as forças policiais. Eu bem sei. Mas eu sei também que o Presidente da Câmara do Porto tem que ser a voz da cidade, a voz dos cidadãos. E eu vou ser suficientemente persuasivo para poder influenciar, seja quem for, seja quando for, para que na cidade do Porto, nós portuenses, possamos viver em tranquilidade e possamos viver em segurança. Deixo algumas ideias muito concretas. Em primeiro lugar, é um compromisso. Nós vamos assegurar com o orçamento camarário cerca de mais 100 polícias municipais nas ruas da cidade no dia-a-dia. Temos para nós como claro que, se cumprirmos este quadro de reforço de efetivos da Polícia Municipal, temos condições completamente distintas para todos podermos mover-nos na cidade em tranquilidade e termos os nossos bens também seguros. Mas mais do que isso, vamos exigir reciprocidade. E, portanto, vamos exigir também ao Governo Central que cubra esta aposta. E, portanto, vamos ter mais 100 polícias municipais, mas vamos exigir que haja mais 100 efetivos da Polícia de Segurança Pública na cidade do Porto no próximo ano. Nós vamos consegui-lo. E nós vamos consegui-lo. De igual modo, a Câmara Municipal do Porto assume que vai financiar, sob a minha presidência, a aquisição de unidades móveis, se quiserem esquadras móveis, para estarem posicionados em locais estratégicos sempre que forem identificados pelas respectivas autoridades como sendo locais de particular vulnerabilidade. Vamos apostar em mais iluminação pública. Isso está provado que é um elemento dissuasor de insegurança e é um elemento tranquilizador para todos nós, cidadãos. Vamos apostar ou continuar a apostar em mais videovigilância, naturalmente com conta, peso e medida, mas com mais videovigilância para o mesmo efeito, para termos mais segurança. E por outro lado, vamos olhar em concreto para dois problemas que são, hoje em dia, as principais causas do aumento de insegurança que todos temos vindo a sentir na nossa cidade. Em primeiro lugar, nós vamos recuperar o programa Porto Feliz, para se quiserem o programa Porto Feliz 2.0. Um programa lançado na altura da liderança do Presidente Rui Rio,
na altura muito vocacionado para o problema dos arrumadores, mas que agora vai olhar para o problema da toxicodependência, que é um foco e é um problema de saúde pública, mas é também um problema hoje em dia de tranquilidade, de segurança dos portuenses. E, portanto, é um programa que vai olhar para o tratamento, vai olhar para a reinserção social dos toxicodependentes, mas, ao mesmo tempo, vai ter também mão rija, porque nós não podemos, enquanto cidadãos, tolerar viver numa cidade em que estamos sitiados porque há um conjunto de cidadãos que não se sabe comportar e que nos prejudica a nossa tranquilidade enquanto cidadãos. E por último, vamos ter uma equipa também municipal que vai naturalmente cooperar e trabalhar com as autoridades competentes nesta área, mas que vai olhar para o problema e confrontar, enfrentar o problema da imigração ilegal na nossa cidade. Nós não podemos conviver com cidadãos que vivem de forma clandestina, ameaçando, intimidando os portuenses quando andam nas suas ruas. E estas equipas vão ser equipas de fiscalização, que vão acompanhar aquilo que é a realidade do nosso dia-a-dia, seja nas ruas, seja em transportes públicos, designadamente TVDEs, seja nas habitações, zelando por habitações condignas para toda a gente e combatendo também redes de tráfico que existem. E, se for preciso, vai ser também em lojas que, em certo sentido, estão a destruir o nosso comércio tradicional e que muitas vezes são foco de clandestinidade, de marginalidade e de ilegalidade. Hoje ainda não é o momento para explicarmos e explanarmos todo o nosso programa, mas espero que tenha ficado claro para todos que a nossa primeira segurança a nossa primeira prioridade, é de facto a segurança. Porque é a partir daí que nós vamos poder transformar esta cidade e vamos poder construir uma cidade com qualidade de vida. Se não pudermos, se tivermos medo de andar nas nossas ruas, nós nunca vamos viver a cidade que sonhamos e que desejamos. Queria deixar-vos uma nota final, apelando a todos para que tenhamos consciência de que esta campanha, do nosso lado, vai ser uma campanha sempre, sempre, sempre pela positiva. Nós não temos... Nós temos concorrentes, aparentemente muitos até, não é? Temos muitos concorrentes, mas são concorrentes, não são nossos adversários. São portuenses como nós. Quando nós dizemos o Porto somos nós, também estamos a pensar neles. São portuenses também. E que certamente vão defender aquilo que acreditam que é o melhor para a cidade. Estão certamente com boas intenções. E, portanto, nós vamos democraticamente, saudavelmente, poder discutir ideias, poder debater ideias, poder tentar naturalmente provar que as nossas são melhores e assim merecer a confiança dos portuenses, mas sempre com respeito e até com admiração por alguém que se está a candidatar e a disponibilizar para servir a cidade. Será sempre esse o nosso espírito. Um espírito pela positiva, um espírito alegre, de bem com a cidade, de bem com nós próprios, já agora, um espírito construtivo de querermos trazer mais ideias, melhores ideias para a nossa cidade de que tanto gostamos. Deixo-vos este apelo para que mantenham este espírito alegre e construtivo, para que tragam mais gente para este movimento que se está a gerar. Juntem-se aos partidos, juntem-se ao movimento independente que aqui já temos. Nós vamos ter, e posso-vos dar já é uma espécie de anúncio aqui em primeira mão, vamos ter a apresentação formal da nossa candidatura num dia também especial, no dia da cidade, no dia 24 de junho, dia de São João. Nesse dia, pelas 18 horas, já todos terão tempo para recuperar da noitada que se avizinha, pelas 18 horas do dia 24 vamos fazer essa apresentação. Venham, juntem-se, tragam mais gente ainda, porque de facto este movimento é imparável. O Porto, de facto, o Porto somos todos nós, e hoje estamos aqui, com a assinatura deste acordo, estamos aqui todos numa só voz, porque de facto o Porto somos nós. Muito obrigado a todos.